Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Um bom dia a todos, que hoje possamos ter uma excelente quarta-feira com a paz de Jesus em nosso coração. Estamos aqui nestes minutinhos dedicando para cuidar da nossa alma, nesse momento que a gente se dedica a serenar o nosso coração e a acolher um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E a passagem que hoje vai iluminar o nosso coração, vai iluminar o nosso dia, ela se encontra lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que este capítulo 15, ele se chama Fora da caridade não há salvação. E a passagem dentro deste capítulo, o item que vai inspirar aqui a nossa reflexão, é o item 3 deste capítulo. E este item que vai inspirar a nossa reflexão de hoje vem nos rememorar sobre duas grandes virtudes que fazem a base de toda a moral de Jesus. Só que antes da gente adentrar, saber quais são essas duas grandes virtudes que resumem inteiramente toda a moral do Cristo, é indispensável a gente adentrar aqui em um assunto antes. E para isso a gente vai ter o apoio do Livro dos Espíritos, que é uma grande obra, que é um farol que nos guia. Sempre penso que o Livro dos Espíritos é uma obra essencial, porque ela vem aí nos retirando muitas dúvidas, vem clareando os nossos pensamentos sobre tantas questões da vida, do espírito, da moralidade. Então, o Livro dos Espíritos, gente, é uma obra que é um farol, que é um facho de luz que nos guia para o caminho do bem. Então hoje a gente vai ter o apoio desta grande obra aqui para iniciar a nossa reflexão. Então vejamos que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo dedicado à perfeição moral. E neste capítulo, lá na questão 913, nós teremos uma pergunta que vai guiar aqui também a nossa reflexão. Kardec vai questionar nesta questão 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar o mais radical? Olha essa questão que Kardec traz lá no Livro dos Espíritos. Entre todos os vícios morais do espírito, da alma humana, qual deles a gente pode considerar o mais radical? Ou seja, o pior de todos, aquele que se enraiza no coração do homem e por vezes é difícil de ser extirpado. Qual de todos os vícios morais é o mais radical? Olha que pergunta fundamental para a gente conversar sobre ela. E aí os bons espíritos vão vir e responder a Kardec. Já o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, olha o que os bons espíritos nos revelam: que o egoísmo de todos os vícios morais é o mais radical. É do egoísmo que deriva todo o mal. Então vejamos que se a gente olhar para o ciúme, para a inveja, para a ingratidão, para a cobiça, para a impaciência, se olharmos para a raiva, para o desejo de vingança, para a ira, nós veremos que no fundo que a raiz de todos esses vícios é o egoísmo. Olha que interessantíssimo isso para nós, porque é do egoísmo que se ramifica todo o mal. E eles continuam a resposta dizendo: por mais que luteis contra eles, não chegará a extirpá-los enquanto não atacar a sua raiz, enquanto não houver destruído a causa.
Ou seja, não adianta a gente tentar modificar a inveja, transformar a ingratidão, não adianta a gente tentar extirpar o ciúme, não adianta a gente tentar sair desse desejo de vingança, enquanto a gente não extirpar a raiz desses vícios, que é o egoísmo. Pensemos numa figura de linguagem que muito pode nos ajudar nesse momento. Pensemos só nesse simbolismo. Quando nós temos um jardim lindo, com muitas rosas, muitas flores, e neste jardim começam a nascer ervas daninhas ali. Será que se nós, como um bom jardineiros, pegarmos e só ali tirarmos superficialmente essas ervas daninhas, elas não se ramificarão nunca mais? Não, porque nós precisaremos arrancá-las pela sua raiz. Não basta cortar as ervas daninhas que estão nesse jardim apenas superficialmente. Nós precisamos enfiar a mão na terra e arrancar a raiz delas, para que aí elas não floresçam mais. Assim é o que está nos dizendo aqui os bons espíritos. Se a gente deseja sair, extirpar o ciúme, a inveja, a ira, a raiva, a impaciência e até mesmo o orgulho, nós precisamos ir primeiro lá na raiz, que é o egoísmo. Se a gente extirpar a raiz, que é o egoísmo, nós iremos extirpar todas as outras ramificações dele. Olha que interessante isso. E aí eles continuam ainda nos dizendo mais, olha, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a injustiça, com o amor e com a caridade. Então vejamos que aqui eles nos dizem que se a gente quer se aproximar da perfeição moral, e aí a gente adentra lá na nossa passagem do Evangelho de hoje, a perfeição moral de Jesus. Se a gente almeja seguir os passos do Cristo, viver a moralidade de Jesus, a fim de alcançar um dia essa perfeição moral, nós temos que extirpar no nosso coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a moralidade de Jesus. Então, o nosso evangelho de hoje, a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos falando das duas grandes virtudes que constituem a base de toda a moral de Jesus, que é a caridade e que é a humildade. E para a gente conseguir viver essa moralidade que Jesus nos convida, viver a humildade, viver a caridade, nós precisamos extirpar o egoísmo do nosso coração. E aí, queridos amigos e amigas, acho que responde aquela questão que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos. Aquela questão que por vezes a nossa consciência se questiona. Por que nós não conseguimos ainda viver a moral de Jesus? Por que mesmo a gente conhecendo os ensinos do Cristo, estudando os ensinos de Jesus, por que mesmo a gente se aprofundando em todo o caminho que Jesus nos convida, a gente não consegue viver por completo a caridade, a gente não consegue viver por completo a humildade, que é a base de todo o ministério de Jesus? Por que ainda não conseguimos? E a resposta está aqui hoje, nesta questão do Livro dos Espíritos, porque ainda existe muito egoísmo no nosso coração. Então vejamos que se nós desejamos, como aqui os bons espíritos nos dizem, nos aproximar da perfeição moral, se nós desejamos viver realmente a moralidade de Jesus, é indispensável
que a gente olhe para dentro do nosso coração e veja o egoísmo que ainda habita. E nisso nós dediquemos para extirpá-lo, porque é extirpando o egoísmo do nosso coração que a gente começa a viver as duas grandes virtudes que fazem base de toda a moralidade de Jesus, que é a caridade, que é o amor em ação, e que é também a humildade. Vejamos que se a gente se aprofundar nos ensinos do Cristo, nós veremos que todo o ensinamento dele, todas as suas palavras, parábolas, tudo que ele compartilhou conosco, que ele viveu e que ele exemplificou, tem suas bases fundadas no amor, na caridade e na humildade. Nós já sabemos disso, nós temos o conhecimento disso. Só que, como dissemos, para nós é um pouco difícil ainda viver isso por completo, porque nós nos esquecemos de olhar para o nosso coração e ver o quanto ainda há de egoísmo, porque esse egoísmo é que entrava a nossa jornada no bem. É esse egoísmo que nos distancia do caminho de Jesus. É esse egoísmo que ramifica em todos os outros vícios morais, todas as outras más tendências que cada um de nós carrega. Por isso hoje convido a todos, e esse convite eu estendo a mim também, olhemos para o nosso coração, observemos como que esse egoísmo tem se ramificado dentro de nós. Será que está através da inveja, da ingratidão, da impaciência, da falta de empatia, de compaixão para com o próximo? Será que esse egoísmo tem se ramificado através da falta de indulgência, do desejo de vingança? Como que esse egoísmo tem aparecido dentro do nosso coração? E ao olharmos para isso hoje, analisarmos um pouquinho mais, tentemos trabalhar para extirpá-los. E o interessante é que lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, e a questão aqui que está dentro desta parte, dedicada a falar apenas do egoísmo, vejam só, Kardec vai perguntar, então qual que é o meio da gente destruir o egoísmo? Já sabemos que é ele que nos afasta da caridade, da humildade, de toda a moralidade que o Cristo nos convida. Mas como que a gente faz para extirpar o egoísmo? E nesse momento eu convido a todos a lerem essa questão 917, que é uma questão longa e muito completa, e tem muito para nos ensinar. Mas de forma breve aqui eu vou destacar uma frase dela, em que ela nos diz: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Esse é um dos pontos que nos ajuda a extirpar o egoísmo. A partir do momento que a gente coloca a vida moral à frente da vida material. A partir do momento que a gente coloca Jesus como o grande guia da nossa vida. A partir do momento que a gente coloca os ensinos do Cristo como o farol que vai guiar as nossas decisões, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Em outras palavras, quando colocamos a vida moral à frente da vida material, nós enfraquecemos o egoísmo dentro do nosso coração. Esse já é um primeiro passo que todos nós podemos dar hoje para enfraquecer essa grande chaga que nos afasta da moral do Cristo. Bom, meus queridos amigos e amigas, espero que da melhor forma possível eu possa ter compartilhado aqui esse ensinamento de hoje. É interessante a gente pensar que quando a gente vai ler os ensinos do Cristo, nós sempre vemos ressaltados o amor, a caridade, a humildade, só que por vezes não sabemos como começar a vivê-los. E hoje nós trouxemos aqui que para buscar viver toda essa moralidade do Cristo, esses seus ensinamentos, mergulhar nas águas de ensinos do Cristo, é indispensável a gente iniciar
a extirpar o egoísmo do nosso coração. E isso todos nós podemos começar hoje, trabalhando um pouquinho mais dentro do nosso íntimo. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que tiveram a paciência de estar aqui conosco nesta quarta-feira, acolhendo essa reflexão, acolhendo este ensinamento no nosso coração. Que hoje e sempre possamos, a cada dia, dar um passinho, trabalhar um pouco para extirpar o egoísmo, que é a fonte de todo o mal que habita ainda na nossa alma. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente no nosso coração, na nossa família e na nossa fraterna humanidade. Que assim seja.